Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estamos aqui numa terça-feira, né, doutora? No período da tarde, início de ano. Meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou com a doutora Adriana Gomes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Muito grata pelo convite. Tudo ótimo. Então, tá bom. Doutora, eu gostaria, né, a pergunta sempre inicial é o que te fez escolher a área do direito? Ótimo, vamos lá. Bom, o direito é uma área, é a minha paixão, né? Eu sempre achei que faria alguma coisa ligada ao atendimento de pessoas, né? Essa necessidade que eu sempre tive de solucionar, de trazer algum tipo de apoio para as pessoas, fez com que eu fizesse direito. Na verdade, o meu teste vocacional, quando eu tinha 15 anos, deu artes cênicas, né? E eu fiz teatro na infância, fiz muito tempo teatro, e eu talvez tenha feito lá algum tipo de teste e caiu lá, que era artes cênicas, mas o direito veio como segunda opção, né? E os meus avós, eu morei com os meus avós quando eu era pequenininha, eu sou cearense, eu sou do interior do Ceará, e eles falavam assim, tem que fazer alguma coisa que te traga um DR, não pode ser, né? Porque teatro tinha todo um estigma sobre isso, né? E outras questões, mas o direito é uma paixão. Logo nas primeiras aulas eu me encontrei, porque eu achava respostas para muitas coisas, e as que eu não achava eu ia atrás, e sempre também procurando saber o que, parece meio franciscano isso, mas eu estava sempre querendo saber o que o outro queria saber sobre o que eu estava aprendendo, para ver se encaixava em alguma situação da vida. Eu me formei muito cedo, com 22 anos, eu já tinha passado na OAB, inclusive. Eu fiz a primeira prova e já passei, assim, antes mesmo de concluir. E desde então eu advogo, assim, como algo que eu tenho uma frase que diz, né? Procure algo que você gosta muito de fazer. E aí nunca mais tem que trabalhar. Claro que tem os problemas, mas realmente é uma área que eu gosto. É verdade, doutora, eu concordo plenamente com você. E eu acho que o direito realmente a gente tem que amar. Eu até brinco que às vezes na sexta-feira eu falo, gente, tô cansada, nunca mais. Aí eu descanso e segunda-feira eu tô pronta pra começar mais uma semana nessa área, porque é uma área que a gente ama mesmo, mas é uma área bem complicada às vezes, né, doutoras? Porque muitas demandas, né? A área da doutora. Na verdade, no direito você consegue fazer várias coisas, né? Você consegue ensinar, dividir conhecimento, você consegue vender, né? Se auto-vender, você precisa Hoje, né? Você precisa divulgar o seu trabalho, então você aprende também a vender os seus produtos, né? Tem essa área assistencial, que é uma área, né? E como você colocou, a minha área o direito, é a minha área de paixão. Eu atuo em outras áreas, eu fiz processo penal, né? Eu estudei direito penal e fiz processo penal, me habilitei para o tribunal do júri, né? Para o júri, e acabei, num determinado momento, me encontrando no direito das famílias, né? Foi logo no início da carreira, eu fiz estágio na antiga Procuradoria-Geral do Estado, lembra? Sim. Então, em 92, não posso ficar falando, né, porque senão vocês vão saber a minha idade, mas... E o direito das famílias é um direito que você acaba atendendo todas as demais áreas. O direito das famílias, ele tem uma interlocução muito forte com outras áreas do direito, né? No direito das famílias, você precisa saber... Algumas pessoas dizem que não, mas você precisa saber muito do direito penal, né? Porque está bem ligado, principalmente com todas essas violências que vêm sendo praticadas, né? No ambiente familiar. Você precisa saber bastante sobre direito previdenciário, não exatamente o passo a passo, mas precisa ter aquela noção do que as famílias têm direito, para você poder indicar o profissional que vai te auxiliar. Eu gosto muito de parcerias, né? Porque eu não dou conta. Sim. Então, o direito do trabalho, né? O direito civil e as outras áreas do direito, elas fazem essa interlocução com o direito das famílias. E principalmente, que eu aprendi de uns anos para cá, a interlocução com a psicologia e a psicanálise, né? Eu tenho hoje algumas
profissionais trabalham comigo, que me dão assistência técnica para eu poder entender melhor e achar uma solução melhor para as famílias que me procuram, né? Sempre são conflitos familiares, envolvendo, na maioria das vezes, como todos sabem, né? Uma área que eu estudo, que eu me dedico, que é essa prática da alienação parental. Trabalho com divórcio, separações, né? Regulamentações de convivência, guarda, visita, que eu odeio o termo, mas as pessoas ainda usam, inventários, partilhas, né? Interdições, né? Que são as medidas que colocam a pessoa numa situação especial, que precisa ser auxiliada, Sim. né? As curatelas e tudo mais, mas quando se fala de alienação parental, por entender uma conduta nociva demais, né, para que seja permitida no meio familiar, eu acabo me dedicando. Então, por uma questão até de divulgar muito esse estudo, as pessoas me procuram quando tem problemas que envolvem conflitos familiares que chegam nesse pé. Que eu acho que é o fundo do poço, é o total desrespeito com o filho, né, com os filhos. Então, quando isso acontece, normalmente, ainda que eu não esteja naquela situação, um profissional, colega que está fazendo o divórcio, ele fala, não, Adriana, vem para você tratar essa situação, que você vai saber tratar com um pouco mais de técnica, paciência, não é? Sim. Porque tem gente que fala, não, como nós conversamos, né, um pouquinho antes de entrar, é um tema pesado, né? A gente fala de forma leve para poder ser entendida, não é? Sim. A gente não fala de alienação parental de forma agressiva, desrespeitosa. Não, tem que ir falando para que a pessoa entenda que basta ter consciência e respeito. E aí você não vai praticar, o outro também não, então a gente vai se degladiar por dinheiro, por problemas conjugais mal resolvidos, mas os nossos filhos vão ser respeitados, porque eles precisam ter saúde emocional. Porque senão eles vão repetir o padrão, vão repetir essa prática, né? E aí como fica? Né? A sociedade, a base é a família. Então, a destruição. Então, para mim, esse tema é muito sério. É um tema, assim, que deveria ser tratado por todos, nas escolas, né? Eu venho trabalhando com um grupo grande de pessoas para que isso aconteça, para que a gente possa fazer essa reeducação. Com certeza, doutora. E eu acredito que desde a época que a doutora se formou até agora, o direito de família, ele mudou muito, né? Até na terminologia, porque antes era o direito de família e agora é o direito da família, né, doutora? Explica das um pouco. Famílias, né? Das O direito famílias. das famílias. Engraçado que eu tô vendo uma série, é uma série antiga, que se passa na Escócia, e talvez alguns tenham já visto, aquela série Outlander. Não sei se você já viu. Não, ainda não. Mas ontem, num dos capítulos, estava ali uma moça que se apaixona por 2 irmãos gêmeos. E os 2 gêmeos se apaixonam por ela. E aí ela vai desenvolvendo aquela relação de uma forma tão pura. E aí ela chega no que nós podemos chamar hoje de trisal, né? Não é um casal, um trisal. Eu não vou trabalhar esse tema e também não vou dizer para vocês se eu concordo ou não concordo. Estou apenas dando um exemplo de que esse tema precisa ser visto com muito equilíbrio, não é? Hoje nós vivemos um momento em que nós precisamos respeitar a forma como as pessoas resolveram se relacionar, não é? E aí eu pensei, nossa, essa série ela é ambientada em 1800 e pouco, e aí essa relação, eles eram vistos, nem eram, né? Nem se sabia que isso acontecia. Mas o direito das famílias, essa terminologia, né, que ela parece muito com a Maria Berenice Dias, com o Rodrigo da Cunha Pereira, né, que são presidentes do IBDFAM, ela parece muito com eles por causa dessa luta constante, a luta de outros colegas que vieram também antes deles, trabalhando para que aconteça esse respeito, não é? É certo, é errado, né? Eu sou cristã e em alguns momentos eu também já passei por alguns debates, mas você concorda? Que absurdo! Eu não concordo
e eu não discordo. Eu preciso respeitar, eu não tenho que emitir o meu parecer sobre a relação que você vai estabelecer com a pessoa que está ao seu lado. Ah, mas é a verdade, você tem que dizer. A verdade precisa ser dita com bastante respeito. Sim. Mas qual verdade, não é? Então, é muito complicado tudo isso, né? Eu vivi por muitos anos desenvolvendo um trabalho com jovens, né? Jovens evangélicos, protestantes, e eu orientava esses jovens. E eu sempre evitei determinados temas, porque a gente precisa respeitar. Então, o direito das famílias, ele sofreu toda essa mudança, na minha concepção, essa mudança toda, tentando alcançar esse respeito, né? A gente vê muita coisa acontecendo com relação à partilha, direito, não é? Das relações conjugais, extraconjugais. Então, tudo isso, né, cada tema desse, ele vem sofrendo um avanço. Os livros que você comprou em 96 foram substituídos em 2000, depois em 2004, depois em 2010, depois em 2014 e assim sucessivamente, não é? Você vai substituindo, vai aperfeiçoando. O que eu acho que é muito importante para quem trabalha com direito das famílias é ter esse olhar sensível, acolhedor, respeitoso e responsável, não é? Sensível para enxergar, acolhedor para acolher essas pessoas que vêm com os problemas, respeitoso para respeitar, né? Parece que eu estou até repetindo, mas é bem isso, precisa ser enfatizado. E responsável no sentido de não fazer algo que você não sabe fazer. Né? Eu nesses anos todos, eu sempre me preocupei muito com capacitação, sabe, Gláucia? Porque quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho que eu desenvolvi, além do direito das famílias, que era do estágio, né, da procuradoria, eu fui trabalhar num escritório pequeno era uma administradora de condomínio, trabalhava com direito condominial. E eu sentia muito essa necessidade de alguém que dissesse para mim, olha, a contratação é diferente, a redação da procuração é diferente, porque a faculdade não ensina isso você vai aprendendo com os demais colegas. E eu não fui para a OAB, como eu vejo os jovens advogados irem agora, né? Sei que você não entrou nesse tema, mas eu não tenho como não falar que hoje as coisas são mais fáceis para os novos advogados, né? Eles têm com quem contar, com quem dividir, né, as experiências. Eu vejo alguns grupos que eu entro e falo, não, vou te chamar no privado. E aí eu falo para a pessoa, olha, assim, você faz desse jeito, manda para eu ver, né? Hoje, agora eu não posso te atender, mas tal dia a gente faz um call e tal. E vai no passo a passo. Então, nós temos essa empatia profissional, né, dos demais colegas. Então, voltando na minha preocupação com capacitação no direito das famílias, é isso. Eu noto que alguns dizem, direito das famílias é fácil. Não é fácil. Sim. Não é? Nada é fácil. Tudo merece um estudo, um aperfeiçoamento, uma atualização, uma capacitação, depois da capacitação, um aprimoramento, para que você desenvolva bem. Você não vai conseguir fazer todas as áreas, não é? Nós começamos a conversa, você especificou a sua área, não é? Então, porque é a área que você se dedica, compra livros, faz os cursos. Imagina você saindo fazendo todos os cursos do mundo, em todas as áreas, isso é difícil, não é? Então, o direito das famílias tem que estar muito atento, vai mudando, o que está acontecendo. Fica lá sócio do IPDFAM e da ASP, vai acompanhando na OAB, vai fazendo curso, vai, sabe, procurando os profissionais que você admira, não é? Nas áreas que você gosta, para poder desenvolver um trabalho respeitoso, porque aquela pessoa que te procura, ela vem muito esperançosa. Ontem mesmo atendi uma pessoa no fim do dia e ela me trouxe umas questões, eu notei que ela saiu do escritório, assim, sabe... Nossa, eu tô mais tranquila, porque então isso, então aquilo. E eu percebi que ela não tinha sido bem atendida. É óbvio que eu não vou falar isso para ela por uma questão de respeito ao colega, de ética. Mas eu logo percebi que é porque a pessoa não era especialista na área. Então, nós precisamos... mas especialista é caro. Não.
caro é o profissional que não atua na área que vai te defender. Sim, sem dúvida. Porque isso vai te trazer um problema financeiro, entende? Então, nesse sentido, eu penso que o direito das famílias, ele tem que ter profissional. É que nem criança, não é? Os professores de criança deveriam ser, assim, os mais bem pagos. Porque são caixinhas... caixinhas de colheita de informação e muito sensíveis. Sim. Então, se você tem um professor que fala de um jeito, não traz uma matéria legal, a criança fica o resto da vida dizendo, não gosta dessa matéria, não gosta dessa matéria. Então, é tudo muito sério, né? No direito das famílias, as questões, imagina, um acordo mal feito de divórcio, Sim. não é? Uma partilha mal feita, não observada, uma convivência desregrada, fatos ignorados e de repente a criança vive uma situação de violência na casa de um dos genitores ou dos familiares. Então, é tudo muito importante, tudo muito sensível, como todas as demais áreas, Sim. né? Sim, mas doutora, eu entendo que hoje, na minha opinião, o direito das famílias é uma das áreas mais difíceis para mim. Porque não é só a letra da lei, né? Você tem que ter toda uma sensibilidade para estar atendendo, né? Uma vez que as famílias são o núcleo da sociedade onde estamos formando, né? Então, eu concordo plenamente com a doutora. Inclusive, quero que a doutora fala em relação, já adiantando tudo, ao seu canal no YouTube, né? Que é maravilhoso, doutora. E por que a doutora teve essa necessidade de estar falando sobre esse tema que é dificílimo? Bom, eu já atuava em algumas questões, já há muitos anos eu atuo com questões que envolvem conflitos parentais, questão da alienação, eu sempre vi, né? Eu vi na minha família, a gente sempre viu, não é? Sim. Apesar da lei ser de 2010, nós todos já vimos situações antigas, né? Um nome novo para uma prática muito Sim. antiga. E o canal do YouTube, ele partiu, na verdade, de um colega meu, fez rádio e televisão, e aí ele me ligou e falou, Adriana, eu tava vendo, né, o seu Instagram, você tá sempre fazendo um videozinho, e vai para um canto, e dá palestra, e na OAB, tem grupo de estudos, né, para tratar esse tema. Só que o Instagram é só uma paquera, ele falou. E no YouTube é quando é um relacionamento, a pessoa resolve te ouvir por 8, Sim. 10, 12 minutos. Então, vamos pegar perguntas leigas Sim. e fazer respostas técnicas para a sociedade. Porque, assim, a pergunta leiga, ela dá aquela chamadinha, o short, né? E aí todo mundo vê, e aí depois ela vai entender melhor a resposta Sim. e aquilo talvez fique guardado. E é um material que fica ali, é para todo mundo, não é? Obviamente que alguém pode gostar e acaba sendo talvez um trabalho de captação de clientes, talvez, né? Mas enfim, e começamos a fazer e nós já, acho que postamos já uns 8 vídeos, tem vários outros gravados, acho que tem uns 5 já gravados, que vão ser postados nos próximos dias, a gente vem pegando as perguntas. Por enquanto eu tô falando de alienação, depois eu vou falar sobre convivência, guarda, alimentos, né, esse equilíbrio que é necessário ter para não ficar... Até essa semana veio uma pergunta dizendo se não pagar alimentos... é alienação parental? Aí eu fui explicar, não sei se você viu. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá lá, vai lá no YouTube, você vai ver a resposta. Sim. Qual o nome do canal, doutora? É Adriana Gomes, Direito das Famílias. Legal. Né? E aí é uma pergunta leiga que te leva... Nossa, mas o que tem a ver? Aí, quando você explica, você vai ver que muita gente faz o que eu falei ali. Sim. Facinho, facinho. Você não tem isso por isso. Então, toda vez que você vai retaliando a conduta do outro genitor, você está praticando alienação parental. Eu até postei uma decisão ontem do STJ nesse sentido, né? De que essas condutas, mas foi só um ato. Não pegou, a criança não ficou alienada porque eu falei isso. Eu falei porque eu estava irritada. Não, isso é alienação parental, né? E tá sendo considerado. O Tribunal de Minas, eu postei lá, a decisão era de lá. E é necessário a gente entender, porque o reflexo disso
naquele serzinho, na criancinha, né? Principalmente se tem 2, 3, 4. Porque quando a pessoa já está adulta, não é? Ela começa a ver e aí ela vê onde é mais confortável ficar, né? Nós começamos hoje o diálogo também falando um pouquinho sobre isso, mas enfim, o canal, ele foi feito para informar. Né? O grupo que existe hoje na OAB Lapa foi um grupo também que foi feito para informar. Eu tinha pedido para fazer uma live em 2020 e a live recebeu 120 notas de repúdio. Acredita? Na ocasião. E o presidente até então ele falou: Adriana, eu vou cancelar essa live, porque 120 notas de repúdio da Comissão das Mulheres, porque assim, a questão não é de gênero, Gláucia. Sim. Eu não sou, não é pregar, falar contra mulheres, não. É que realmente, às vezes, a mãe, ela é muito, falava da mãe... a mãe, esqueci o termo agora, mas era a mãe ruim, a mãe que realmente ela retalhava a conduta do pai, sabe? Esqueci o termo. Mas era um tema que, nossa, o pessoal do IBDFAN do Espírito Santo tinha tentado, na Bahia tinham tentado e não estava passando aquele tema, né? E falando das condutas da mãe para afastar o pai, né? E aí vieram várias notas de repúdio da Comissão das Mulheres, do movimento de mulheres. Como essa advogada quer falar contra as mães? Não é isso. Eu sou mulher e sou mãe. É que não é porque eu sofro algumas questões conjugais mal resolvidas, questões com relação à fraude na partilha de bens, ou se eu recebi violência do meu companheiro, ou do meu marido, ou do pai dessa criança. Eu não preciso repetir essa violência. Eu não posso contornar esse ciclo da violência. Eu tenho que ter consciência. Eu sei que é difícil falar isso para as mães, para as mulheres. É muito difícil. Mas em algum momento você tem que dizer, peraí, esse pai faz mal para a criança, então vou provar judicialmente que ele faz mal, então ele não vai conviver, porque ele pratica violência. Tem até um ajuste recente no artigo 1584 que fala disso. Se há indício de violência, a guarda compartilhada fica inadequada, não é? Não tem como você, não tem como acontecer, né, o compartilhamento de convivência, porque a criança pode estar sofrendo, mas é necessário ver por trás disso, não é só o indício de violência. Às vezes a violência não está acontecendo, ela é uma mentira, ela foi forjada justamente para afastar essa criança do pai, por outras questões, não é? O que a Constituição diz é para preservar a convivência. Preservar a convivência da criança com o núcleo paterno e o núcleo materno. Avô, tio, priminho, tudo. Dos dois. Agora, se existe uma violência, traga a violência, comprove, mostra que é verdadeira, que é para poder essa convivência ser observada, assistida, tratada, né? Para que haja, então, uma saúde, né? Uma convivência saudável para essa criança. Então, com esses repúdios todos, aí se criou o grupo de estudos, porque aí a gente resolveu fazer um webinário na ocasião, aí eu saí no Brasil todo, ainda bem que era virtual. Trouxe uma juíza lá do Mato Grosso do Sul, aí trouxe outra não sei de onde, juiz lá do Espírito Santo, um colega lá, uma promotora maravilhosa, doutora André Amin, do Rio, um advogado do Rio de Janeiro. Trouxemos todas essas pessoas e fizemos um webinário sobre o tema, né? Pais também com dificuldade, com essa convivência, estudiosos no tema, psicólogos, psicanalistas, para poder falar sobre isso, pela Lapa. A partir daí o grupo de estudo se formou e hoje é um grupo muito conhecido, né, que eu me sinto assim, como se eu tivesse sido maternado, assim, sabe, gestado esse grupo. A Maria Cristina que veio também, ela sempre fala isso, no final do ano ela falou. E nós estamos estudando o tema com responsabilidade, aos pouquinhos, ensinando, jovem advogado, porque todo mundo traz, viu, Gláucia? Sim. Todo mundo traz esse tipo de situação. E aí eu falo, calma, vamos ver como é que faz, não pode fazer de qualquer jeito, não é? Não pode ir pelo primeiro embalo de fala, né? Olha, foi isso, calma, observa. Nós somos sempre os primeiros analistas da causa, né? Os primeiros juízes. Então, a gente tem condições de dizer, olha, vamos por aqui, né? Tem criança, tem idoso. Quando tem criança, tem idoso, para mim, acende o sinal vermelho. Sim. Porque eu sei que ali existe uma vulnerabilidade. Mulher em situação de violência,
Bichinhos, os pets também. Sim. Quando tem, eu já fico... O que está acontecendo ali, né? Então, eu acho que quando tem questões de vulnerabilidade, a lanterna tem que acender, o advogado ele tem que ser mais maduro do que sempre foi, ele tem que ser mais responsável, mais sensível, enfim, né? Porque o advogado, doutora, ele é imparcial, né? Mas, muitas vezes, aquele cliente, seja ele o pai ou a mãe, se você percebe que ele está agindo desta maneira, né? E você, de uma maneira muito sutil, mesmo sendo advogada dessa pessoa, você fala, muitas vezes eles até se ofendem, né, doutora? Sim. Isso acontece muito comigo, porque eu sou um pouco seca com relação a conselho, assim, principalmente para pai. Eu os defendo, mas eu sou muito dura. Por que agir assim? Por que tem que ser assim? Não, você acha... Às vezes eles falam, mas eu te contratei para ficar tomando bronca? Não é? A senhora é mulher, então... Não, também sou com as mães. Quando eu vejo, meu contrato reza que se eu identificar a prática de alienação parental, sabe? Aquilo lá sendo feito porque quer mesmo, proposital, sim. For rescindir o contrato. Sim, excelente, né, doutora? Sim, porque eu não posso ficar colaborando com isso. E tem casos que eu vejo que tudo estava indo bem. De repente, eu vejo uma frase que me acende a lanterna. Ai, mas eu não quero. Porque o meu... Não. Calma, para não tudo. Para tudo. O que está acontecendo? É a proteção? O que é melhor para a criança? Né? Parece um chavão tolo, mas não é. O melhor interesse da criança é um princípio constitucional. Sim. Entende? Então, o que é melhor interesse da criança? É muito dinheiro? Não. É o que ela precisa. É uma educação, alimentação, lazer, carinho, cuidado, respeito, que é uma palavra ampla demais, não é? Quando se fala de respeito, de direito, é tudo muito amplo. É o melhor, tá? Ah, mas você não consegue fazer isso sempre. Talvez não, mas eu venho tentando, não é? O exercício da advocacia é um aprendizado constante. Tem dia que eu termino de escutar a pessoa, eu falo, meu Deus... Né? E aí eu fico pensando como achar saída para aquilo, que colega que eu vou convidar. É muito comum eu convidar alguém para trabalhar comigo em algum processo, fazer parcerias. Isso eu aprendi de uns tempos para cá. No começo, eu queria fazer tudo sozinha. E aí, quando eu não sabia, eu dizia, eu não sei. E passava o caso inteiro para o outro. Mas isso também não era bom, porque a pessoa ficava voltando em mim para conferir e tal. E aí eu falei, não, vamos fazer algumas parcerias, porque aí eu vou trazendo o que há de melhor em cada tema para trabalhar junto comigo, não é? E a gente vai construindo, vai fazendo. Parece franciscano, belo, mundo de moranguinho, mas não é. O advogado sério, um advogado que tem interesse em fazer o melhor, ele vai construindo. E é claro que ele não vai falar tudo que o cliente quer ouvir, né? Porque hoje mesmo eu entrei no vestuário da OAB aqui um pouco mais antes de vir para cá, encontrei uma colega e ela, eu estava explicando para ele porque está demorando, porque eu fiz embargos de declaração. É difícil, é uma linguagem técnica, mas precisa explicar. As coisas não são de um dia para a noite, não é? E cada um tem aquela sua forma de trabalhar, sua técnica, não é? A estratégia montada pelo advogado, enfim. Se eu for falar de direito, eu vou ficar. Doutora, e voltando, né, ao assunto das crianças, a doutora fala bastante no ECA, né? Sim, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, na verdade, existe aí, já que tocamos no tema da alienação, existe uma corrente que quer acabar com a lei de alienação parental, alegando que nós temos o ECA, nós temos a lei Henri Borel, nós temos a 13.431, que é a lei de escuta sem dano, nós temos a Constituição Federal, temos outras legislações, né? A própria Lei Maria da Penha. Só que é o seguinte, a lei de alienação parental, ela é uma lei... Ela contribui, porque ela nos dá condições, ela é processualmente feita para lidar com esse tema, entende? Então ela traz um pouquinho de cada coisa. Nós somos um dos poucos países que tem.
Sim. essa lei, né? Para poder trabalhar melhor, né? É uma lei protetiva. E as outras legislações, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que não é estudado na faculdade, né? A gente não estuda. Sim. Depois você sai, aí você vai estudá-lo melhor, né? E eu até sugiro que quem trabalha com direito das famílias leia o Estatuto da Criança e Adolescente, porque você vai ter bastante informação, inclusive, para subsidiar os seus pedidos. Sim. Melhor, porque você vai estar sempre com aquele norte do melhor interesse das crianças que são partes no processo que você está atuando, não é? Com certeza. Então, toda essa legislação é preciso conhecer, não precisa saber a fundo. Mas você precisa fazer uma leitura, né? De repente faz uma consulta com um colega que é especialista nisso, para você saber como fazer uso dessas legislações, Sim. não é? Direito de família tem muitas coisas, né? Muitas coisas novas. É preciso estar atualizado para você não ficar para trás e também não perder, né? Perder dinheiro, perder cliente, né? Perder o respeito do magistrado que vai conduzir aquela causa, porque eu acredito que o magistrado saiba, quando o advogado não sabe o que está dizendo, né? E é muito triste. Sim, sem dúvida. Né? Muito triste, porque você está vendo que existe o protocolo de gênero, por exemplo, não é? Muita gente não está fazendo uso ainda. Gente, ele é autoexplicativo. Você lê o protocolo lá do CNJ, é como se você colocasse uma lente de aumento nos processos onde nós temos mulheres, principalmente aquelas que estiverem em situação de violência, não é? Então, conhecer a legislação que você vai utilizar, eu lembro de um professor de processo civil que ele falava assim, olha para mim, sabe o crente, quando ele pega a Bíblia, ele sabe onde está cada capítulo, cada livro, cada versículo, você tem que conhecer o Código de Processo Civil, você tem que conhecer as leis. Sim, é isso, não é? É. Então, isso casa com o quê? Capacitação, Sim. né? Leitura, respeito pelo seu cliente. É verdade. Coisas que todo mundo sabe, eu só tô repetindo o que os colegas sabem. Doutora, então nós sabemos que a doutora é especialista na área, né, do direito das famílias. E também, eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre a vice-presidência da OAB da subseção da Lapa. Eu sei que, assim, a doutora estava estampada em todas as propagandas. Né? E ganhou, e eu acredito que foi uma... A OAB é uma paixão, né? Uma paixão. Eu já estou trabalhando há 12 anos venho desenvolvendo esse trabalho social voluntário junto à OAB, fui presidente de várias comissões, trabalhei como assistente da diretoria, depois veio a secretaria-geral e agora a vice-presidência. Então, o meu papel é coordenar as comissões, os grupos de estudos, né? E substituir o doutor Wagner, que é um querido, junto com a doutora Ana Lúcia, a doutora Sabrina, o doutor Caio. E é assim, o trabalho da OAB é um trabalho muito bonito, mas quem mais consegue enxergar esse trabalho é quem está dentro da OAB. Sim. Quem está fora, eu já ouvi de um colega, e eu fiquei muito triste, que ele falou assim para mim, pelo amor de Deus, eu tenho trabalho demais, não tenho tempo para ficar correndo atrás de OAB. E eu lembro que eu falei para ele, que pena, porque nós nunca somos tão pobres que não podemos dar um pouquinho. É isso mesmo. Né? E tudo que você faz, né, esse trabalho que você faz, um trabalho social de informação, até o nome do podcast, né, Vozes do Direito, para dar voz a colegas que trazem alguma coisa você vai deixar. Esses meus minutos aqui, alguma coisa alguém vai se espelhar, vai pensar, não é? Então, isso é contribuir. É você que foi lá galgando, fez ensino, o Fundamental 1, 2, ensino médio, depois se graduou, pós-graduou, e agora eu vou devolver para a sociedade, né? Então, a OAB é uma forma que eu achei de devolver para a sociedade, para os meus colegas advogados, um pouquinho daquilo que eu aprendi durante esses anos. É um trabalho totalmente voluntário, não é? A campanha... Esse ano foi uma campanha que me trouxe muitas experiências, eu aprendi muito com muitas pessoas e cada ano que passa eu aprendo um pouco mais e eu acho
um pouquinho mais de tempo para dedicar. Esse ano eu tô cheia de projetos para as comissões. Já começa. Hoje mesmo tem uma reunião muito importante e nós vamos nomear comissões, vamos fazer grupos, né? Dr. Wagner está na presidência também com os projetos que nós prometemos. Muita coisa nova, muita coisa boa. Dr. Caio na secretaria-geral. Estamos também com um projeto de fazer um podcast. Estava falando para vocês o quanto é caro, né? Né? Mas nós vamos fazer o possível junto com a seccional. E assim, dar um pouquinho do que você tem não vai te fazer mais pobre. Sim. Não vai te roubar tempo. Pelo contrário, você aprende mais. Entende? Então, a OAB, desenvolver os projetos da OAB, para mim, é uma forma de devolver um pouco daquilo que o direito me deu. Me dá ainda, né? Porque o direito é minha profissão, meu dinheiro, né? Como eu pago minhas coisas, é tudo através do direito. Então, e é uma casa que eu respeito, eu amo o bairro da Lapa, trabalhar com as pessoas aqui, não é? Então, e também a gente tem preparado, né? Daqui a pouco é momento de eu sair, chegar outros novos. A gente está sempre renovando 1, 2 pessoas na diretoria, nos grupos de comissão. Quem não participa da OAB Lapa, venha participar, porque nós temos projetos muito bons para esses próximos 3 anos. É isso que eu ia falar para a doutora dar esse recado. Né? Venha participar. Eu soltei um videozinho lá no meu Instagram, Adriana Gomes, que eu tô lá no Instagram. Eu sempre solto e compartilho com a OAB Lapa. Eu coloquei lá assim, que tinha um formulário, e tem lá um formulário. No dia que soltou o formulário, tinha umas 36 inscrições. Nossa, além dos inúmeros inscritos que nós temos. E já deve ter dobrado ou triplicado esse número. Então, assim, o formulário tá lá com vários temas, acho que tem mais de 30 temas de comissão e criação de grupos de estudos novos, muitas comissões novas, e o pessoal está se inscrevendo, e nós vamos dar retorno para todos, trazer todo mundo para a gente desenvolver, né? Porque esse desenvolvimento, você se capacita. Ó, essa semana nós vamos estudar direito notarial, essa semana nós vamos estudar direito digital, essa semana nós vamos técnica de mediação. Vamos estudar. E além de você se capacitar, você conhece os seus amigos. O network. Exatamente, os seus colegas de bairro. É incrível, porque, veja bem, eu não sabia que a senhora atuava na área de direito previdenciário. Mas assim, você cria já uma conexão. Sim, exatamente. Poxa vida, deixa eu discutir com ela, deixa eu trazer ela pra cá, não é? E hoje mesmo, eu falando com uma colega, ela falando que é direito de trânsito, eu falei, poxa vida, vem pra cá, né? O que você tá estudando agora? Eu tô estudando tal coisa, consegui uma decisão boa. Traz, compartilha, porque tem outros... Quantos advogados jovens estão nessa situação, né? Por isso que eu digo, tem que procurar. E não precisa ser só na OAB. Tem a Associação dos Advogados da Lapa, que tem os advogados mais antigos, pessoas que têm experiências incríveis. Eu também sou vice-presidente, junto com a doutora Gisele Vessés, da associação. Benefício, a associação também está com projetos bons para esse ano. Nós vamos fazer uma parceria boa com relação a passeios, viagens, né? Não é só o baile, né, doutora? Tem muita coisa. Agora mesmo parece que vai ter uma festa no Clube Pinheiros, mas nós vamos fazer viagens, né? E ações sociais, junto com a Associação dos Advogados da Lapa. Então, fique atento, tem gente que gosta, não é? Eu quero trabalhar, a doutora Gisele Vessese é uma profissional maravilhosa, a doutora Marina, medalha também, elas gostam de trabalhar com a área da ação social. Então, venha somar, não é? Para daqui 3 anos, quando chegar um outro momento de trocar esse grupo, você poder se voluntariar, porque você já aprendeu a fazer também. Porque quando você não conhece nada, você fica à toa, assim, né? Mas o propósito é muito nobre do trabalho. O convite foi feito. Tá ótimo, doutora. Então, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. De verdade, muito bom trocar isso, essa troca, assim. Sim. É muito rica. É verdade. Muito obrigada. É excelente, eu que agradeço. Obrigada.